18h09 a partir de São Paulo. Eu estou falando a partir de São Paulo. Muito boa noite a todas, a todos e a todes. Eu me chamo Roseli Tardelli e fui convidada pelo meu amigo Simval Itacarambi para conversar um pouquinho, mediar essa mesa e falar sobre inclusão e diversidade, a união fragmentada. E para isso, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sou uma mulher branca, eu estou de óculos, tenho 61 anos e trabalho com inclusão voltada para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Eu fundei uma agência que fala só sobre o tema HIV e AIDS. Eu perdi um irmão na década de 90 e a gente tem aí uma experiência bastante interessante para estar compartilhando com vocês também, quando falamos de inclusão, de preconceito, de direitos humanos e de respeito e tolerância em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS a partir de São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas eu quero chamar, para a gente conversar sobre inclusão e diversidade, a União Fragmentada, dois outros convidados. Quero chamar a Olga Curado. Boa noite, Olga, você vai bem? Já que a gente está falando de inclusão, vamos incluir as pessoas que não enxergam. Queria que você se descrevesse antes de eu trazer aqui o seu currículo, que, aliás, é um grande currículo, grande currículo. Pois não, boa noite. Você está bem? Obrigada, viu? Estou bem, muito bem. Muito obrigada aí pela Revista Imprensa, pelo convite. É uma alegria participar dessa conversa. E eu sou mulher, posso ser branca por uns padrões e posso não ser branca totalmente, porque tenho seguramente ascendência negra e indígena, né? Sou de Goiás e falo aqui de um lugar de mulher, e também como jornalista, como consultora, como escritora e como poeta. E é desse olhar que eu trago também um pouco da minha experiência e das minhas ideias para compartilhar com vocês. Bom, a Olga Curado é consultora, é coach, é escritora, jornalista, consultora de comunicação, imagem e liderança, atua no desenvolvimento, lideranças empresariais e políticas. Participou de várias campanhas eleitorais no Brasil e também no exterior. Foi, durante 14 anos, diretora de jornalismo da Rede Globo de televisão lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais e também em Londres, e coordenadora de jornalismo das emissoras afiliadas. Atuou também nos jornais do Estado de São Paulo, Globo, nos Estados Unidos, no Rio e também em Brasília. É autora de diversos títulos em comunicação e comportamento e Aikido, isso é interessantíssimo. É aikidoísta no nível de Sandan, que é faixa preta de 3º grau. Fundou e dirige a Curado e Associados Consultores e é colunista de política no portal UOL. Essa história do Aikido, você vai contar um pouquinho para nós de que forma o Aikido pode nos ajudar na distribuição de renda mais justa, na inclusão e nesses gritos todos que precisamos dar para que mais pessoas ouçam e o Brasil seja mais igual, mais tolerante, mais parceiro, mais cidadão, mais feliz. Né? Acho que o grande desafio do Brasil é voltar a ser feliz. É um dos grandes desafios que a gente tem. Tom Mendes, muito boa noite, querido. O Tom é diretor financeiro do Instituto Identidades do Brasil, IDRBR, especialista em empreendedorismo e impulsionamento de negócios, pós-graduado em gestão de projetos pela USP, administrador formado pela PUC do Rio de Janeiro, com foco em marketing. É membro do Conselho de Ética da Abracom, formado no programa de dirigentes da Fundação Dom Cabral e graduado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Possui ainda aplicação em Administração de Operações e Logística pela FGV e mensuração de impacto pelo INSPER, integrante do coletivo Nuvem Negra da PUC do Rio de Janeiro. É criador do Oráculo, evento que reúne talks e entrevistas focadas em pessoas negras e indígenas, que trazem suas trajetórias e estratégias para inspirar outras pessoas. Queria que você também se descrevesse, Tom. Boa noite a todos, a todas e a todes. O meu nome é Wellington, mas todo mundo me conhece, a maioria das pessoas, né, como Tom Mendes. Eu sou um homem negro, estou usando uma camisa laranja, meio tom de terra, num fundo branco, com alguns livros aqui que eu gosto de ter por perto. E é isso, basicamente. Prazer, obrigado pelo convite. Qual o primeiro grito que você daria se pedisse para você gritar hoje, quando a gente fala do nosso tema, que é inclusão e diversidade? Qual o primeiro grito que você daria, hein, Olga?
Olha, tem um grito que é o grito da ausência de escuta, né? Eu acho que a inclusão, a diversidade, ela pressupõe não a tolerância passiva e a acomodação, mas o entendimento do universo de cada uma das pessoas. Hoje, a falta de capacidade de escuta é o que, na minha avaliação, acaba produzindo esses comportamentos de violência, de agressividade, que é a falta de reconhecimento do outro, do direito, do poder do outro. O grito seria, por favor, escute, por favor, olhe, mas principalmente escute o que as pessoas têm a dizer, todas as pessoas, né? Então, criar um movimento em que a possibilidade de permitir que cada um fale, para mim, é o passo inicial de todo o processo. Acho que isso também vem de uma deformação profissional minha, de entender a comunicação como um fenômeno humano que conecta e que é imprescindível a todo o processo social, de socialização. Então, começar pela escuta. Vamos calar e permitir que aqueles que não têm voz historicamente falem. E vamos escutar essas vozes que foram silenciadas, que continuam sendo silenciadas pela violência, pela exclusão econômica, por todo tipo de afastamento de todos os seus direitos, né? Que é isso que a gente está assistindo, é a exclusão das pessoas nas suas direitos fundamentais. Falando em exclusão, Alice Patachó era para estar conosco aqui hoje, mas o pessoal da revista Imprensa estava nos informando aqui, a Alexandra estava dizendo que conversaram por e-mail e que ela não conseguiu que ela se conectasse para estar conosco aqui nesse bate-papo, que é uma pena, que acho que a contribuição dela seria bastante interessante também, porque a gente tem aqui para conversar. Tom, se você tivesse que gritar, qual o primeiro grito que você daria? Eu vou utilizar muito de um mantra, de 2 mantras que a gente tem dentro do próprio IDBR. Para quem não sabe, é o Instituto Identidade do Brasil, do qual sou diretor também. São 2 mantras, que é o sim à igualdade racial, e aqui, dando uma incrementada, né, em um dos nossos outros mantras, que a igualdade racial é minha causa, né? Então, a igualdade racial é minha causa, é a sua causa, Olga, é a sua causa também, Roseli, é a causa de todos e todos nós, né, que deveria ser assim. Porque toda vez... E esse grito, ele não é à toa, né? Esse mantra, ele não é à toa, porque a gente sabe que no Brasil a maior parte da população é negra, entre pessoas pretas e pardas, mas quando a gente fala, inclusive, de representatividade, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente corporativo, seja no Congresso, aonde for, né? A gente tem a participação muito ínfima, né, das pessoas negras nesse espaço. E de acesso também, né? A gente estava falando agora de acesso a Olga falou do lugar de vozes também, né? De dar lugar às vozes. As vozes já existem, né? O que falta é espaço. É ampliar essas vozes que já existem há muito tempo. E a gente sabe que muitas coisas que aconteceram no Brasil, historicamente falando, né? Muitas vezes só não foram escritas, mas quem normalmente mobiliza todo esse movimento são pessoas negras. Elas só são silenciadas, né? Mas elas têm voz, elas conseguem movimentar muitas estruturas, só muitas vezes não estão no registro dos livros, né? Mas é isso. Então, se eu pudesse falar uma coisa, entendendo que quando a gente faz um recorte, seja com relação a uma pauta de gênero, geracional, de primeira infância, que seja, se a gente faz um recorte racial em qualquer dessas temáticas, dessas frentes, a gente continua percebendo que a população negra e a população indígena também continua sem privilégios, né? Continua sendo desprivilegiada em todos os ambientes. Então, acho que o meu principal grito seria esse, né? O sim à igualdade racial como uma pauta norteadora no nosso Brasil de hoje, né? A gente estava falando, só complementando, a gente estava falando sobre um pouco sobre política aqui antes e tal, não vou entrar muito em detalhes, mas a gente falou muito da Bahia, né? Que tem uma população predominante negra e raramente tem políticos negros, governadores, prefeitos negros. Isso não é à toa. A gente sabe que tem uma hegemonia nesse espaço, e não é só lá, né? Mas lá tem uma complexidade diferenciada, porque tem uma população de muitas... Agora eu não lembro exatamente o número, mas uma predominância enorme de pessoas negras, mas isso não está representado principalmente ali na parte política. Então a gente tem que falar sobre isso, né? Então acho que seria o meu grito principal, trazendo um pouco da temática que eu trabalho no dia a dia. Olga, a gente grita bastante. Nós mulheres gritamos faz tempo, os negros gritam, a população negra grita faz tempo,
a população LGBTQIA+, grita faz tempo, as pessoas que vivem com HIV e AIDS gritam faz tempo, mas as escutas que acontecem nem sempre são transformadas em políticas públicas, não é? Esse gap de não transformação, eu acho que quando a gente fala um pouquinho, acho que cada um aqui no seu quadrado, quando a gente fala um pouquinho dessas questões de exclusão, nós da AIDS, até o povo da AIDS até que está um pouco mais contemplado, e eu vou falar bastante de saúde, porque é o meu local de fala, até que está um pouco mais contemplado, porque não teve muito jeito. Ou virar uma política pública ou ia existir mais mortes. Um pouco do que nós vivenciamos com a Covid-19. Ou a gente parava e começava a ter outras possibilidades de interação, como essa que a gente está tendo agora, ou nós íamos ter mais infecções, como estão acontecendo agora. Então, eu quero dizer, na realidade, eu quero dizer o seguinte, quero argumentar o seguinte, os gritos sempre existiram. A escuta nem sempre existiu, mas esse processo de transformação dos gritos, das escutas em políticas públicas só acabam acontecendo quando a mídia denuncia. Quando a mídia denuncia, quando incomoda, tá certo? E quando os parlamentares fazem com que isso vire algum tipo de lei para que a gente possa incluir, a exemplo, a lei das cotas, né, raciais. Eu quero até complementar. Por que nós, que somos representantes da mídia, estamos falando aqui em um veículo importante de comunicação, por que a mídia, muitas vezes, faz de conta que não escuta e poderia ter um papel um pouco mais cidadão? Eu concordo com você, eu vejo que a mídia ela é conservadora e moralista. E ela só atua impulsionada por eventos e fatos que, de alguma maneira, a sociedade reclama. E a gente tem um exemplo hoje de um acontecimento que mostra uma cultura, um viés inconsciente da nossa sociedade em relação ao papel da mulher. Né? A procuradora de registro, que foi espancada por um colega, ela é chefe, e ele achou que aquilo seria resolvido de uma maneira absolutamente burocrática, e foi à delegacia, porque foi denunciado, e foi embora para casa. Ocorre que aquela agressão ela foi filmada, e essa agressão filmada chegou nos canais, nas mídias sociais, e causou, só então, uma reação do governo do Estado para determinar que uma punição acontecesse. Um caso a gente está acompanhando, a menina estuprada e grávida no Rio Grande do Sul, e não pode exercer o que a lei lhe confere de interromper a gravidez. Então, nós vivemos num tempo e numa sociedade que ela é conduzida por estereótipos e viés inconscientes que definem de uma forma estereotipada o papel da mulher, o papel de todos os grupos que, por gênero, etnia, por qualquer ação que o diferencie, ele é excluído. O que pode ser feito em relação a isso? Eu acho que a gente, como jornalista, se acomodar é um papel que não nos cabe. E eu acho que essa acomodação está fugindo um pouco do nosso controle como mídia institucionalizada a partir dos registros que estão vazando pelas mídias sociais e pelo uso da tecnologia. Isso está forçando a imprensa a discutir e falar de coisas que não falava antes. Como o caso, se me permite, Tom, do assassinato do George Floyd. Então, a imprensa hoje ela está sendo mobilizada pela urgência e pela violência dos fatos e está sendo obrigada a relatar. Eu estou na imprensa, e como você, Roseli, há mais de 40 anos, eu sei perfeitamente do que eu estou falando. Há mais de 30 anos, há quase 40 anos, eu estive na Amazônia, trabalhava no Jornal do Brasil, fiquei lá uma semana embrenhando e vi serrarias clandestinas, e a manchete da minha matéria foi: a Amazônia está em chamas. O que aconteceu de lá para cá, nesses mais de 30 anos? O que a gente viu agora, o assassinato torpe dos dois homens. Então, o que nós, jornalistas,
precisamos entender que existe uma realidade fora do declaratório, fora das menções das autoridades oficiais. Existe um Brasil real que não é contado. E a imprensa só vai falar se ela for obrigada. E ela precisa ser obrigada, né? Porque se ela não for obrigada pelas denúncias, e não são palavras, mas são situações e são imagens, é que vai fazer isso modificar. Eu não vejo essa capacidade, essa autonomia e essa iniciativa muito grande se não for provocada, infelizmente. O Tom, a Olga acabou de dizer para nós que a mídia é conservadora e moralista. Você acrescentaria que a mídia é racista também? Com certeza. Eu até ia falar só para complementar, nem complementar, mas acho que é uma pergunta também para a Olga. Assim, depois eu falo um pouco sobre esse perguntou, Roseli. O quanto está perigoso para jornalistas hoje fazer notícia no Brasil de qualidade e que tenha uma exclusividade, né? Há um tempo atrás, estava discutindo com alguns amigos sobre o quanto algumas pessoas têm ou não o peito de ferro para poder falar, e quando é uma coisa muito... Quando algumas pessoas até em situações mais vulneráveis dentro da própria política, que estão no Congresso e tal, eu estou falando aí de mulheres e homens negros nesse espaço, mulheres trans na política, que é um corpo muito vulnerável naquele espaço também, o quão você tem na mão para poder denunciar e falar, e você é protegido ou não. Isso aconteceu muito não, né? Isso aconteceu com Marielle. Eu falo do peito de ferro, ela não tinha esse peito de ferro de proteção, assim como várias outras pessoas conseguem denunciar, tem isso, né? E eu vejo que, no caso de jornalistas, isso tem acontecido, eu tenho amigos jornalistas também que falam muito sobre isso, com o cuidado que precisam ter, porque se você transmite uma mensagem que ela já é de conhecimento público, é uma denúncia compartilhada, é tranquilo, mas se você dá uma coisa com exclusividade, você vira um inimigo muito, muito visado, né? Principalmente nessa conjuntura que nós temos hoje no Brasil, que dá uma permissividade para que isso aconteça, né? E está super escancarado. Aí, você como jornalista, né, olhando para esse cenário, eu não sei, né? Imagino que sim, com relação a esse perigo hoje de denunciar e falar, esse papel do jornalista mesmo, né? Que eu acho que é a essência, né? Depois eu falo da pergunta de Roseli. Tá, bom, eu não sei se eu posso te dar uma resposta muito atualizada, que eu estou fora de veículos, fora de redação há um tempo. Eu trabalho como colunista, mas eu não compartilho o dia a dia de uma empresa jornalística há muito tempo. O que eu sei é que quanto menor, quanto mais exposto for o veículo e o jornalista em determinadas realidades, especialmente em locais pequenos, onde se confunde a imprensa com o poder político e os poderes econômicos locais, mais vulnerável ele está. Dentro de uma grande imprensa, dentro de um grande veículo, de alguma maneira os repórteres eles estão mais protegidos, entre aspas. E eu não vejo que há um interesse grande em retardar denúncias hoje. E é interessante que, pela primeira vez, eu assisti uma cena quase ao vivo de denúncias sendo feitas no Conselho das Nações Unidas contra o Brasil. Isso, há alguns anos, você não veria órgãos de TV de grande alcance divulgando. Então, eu estou vendo que está havendo um esforço de determinados grupos, eu não estou comemorando isso, mas eu acho que isso acontece forçado, pelos fatos que estão se impondo, né? E pelos movimentos como esses que você participa, que estão obrigando a imprensa a sair dessa posição acomodada. Há perigo, sim. Eu escrevo no UOL e às vezes as pessoas falam comigo assim, hoje mesmo eu vi isso, Olga, você não tem medo? Sim, mas e se a gente for acossado pelo medo, a gente se cala, né? E é esse silêncio que é um silêncio da omissão e da conivência, porque a gente é cúmplice pelo silêncio.
A gente é cúmplice pela omissão quando a gente fala. O Brasil é um dos países em que a atividade profissional do jornalista é apontada pelos relatórios, pelo último relatório, que eu não vou ter o número, em que houve maior número de jornalistas assassinados pela prática profissional. Então, é perigoso, mas viver é perigoso. Sim. Não, e o medo é um sentimento que não tira ninguém do lugar, né? Se a gente for viver com paralisa. medo, paralisa, e o que paralisa não transforma. E a intenção é sempre poder transformar. Eu ia até citar como um fato bastante positivo esse pool que a imprensa fez para divulgar os casos de Covid. Quando a gente viu que não tinha acesso, que não podia confiar nas informações oficiais, a imprensa se mexeu. Então, acho que nós estamos começando a perceber que ou a gente se mexe, se junta e tem uma ação mais cidadã, ou nós também vamos dançar como veículos. Porque a internet tem esse papel. Sim. Esse papel de transformar, de democratizar acesso à informação, de denunciar, tá certo? E de tornar as claras, veja, a própria situação, voltando para a questão do racismo, do George Floyd. Olha, o Tom e Olga, eu não sei se vocês perceberam isso, mas, de alguma forma, eu vi colegas jornalistas negras terem mais espaço na mídia depois da história de George Floyd. Sem dúvida. Né? Uhum. Acho que aí também as pessoas... Começou a cair a ficha na cabeça de alguns diretores e editores e falaram, opa, peraí, isso não pode acontecer mais. Essa imprensa não pode ser heteronormativa, branca, excludente e ficar do mesmo jeito. Que, aliás, acho que foi uma ação importante que aconteceu. É uma ideia interessante para se levar para o futuro, já que a gente está tentando aqui fazer uma conversa e trazer também possibilidades de futuro, né? Sim. Mas vamos lá, Tom. Então, a nossa querida Olga trouxe fez uma crítica muito interessante. A nossa mídia é conservadora, é moralista. Eu vou acrescentar, é heteronormativa, é excludente, é homofóbica, tá certo? É homofóbica e é racista também, Tom? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. E aí começa muito, primeiramente, eu acho que no acesso, né? A gente pode falar da universidade, que hoje já tem uma dificuldade para a entrada, aumentou muito o número de alunos negros nas universidades e tal, mas ainda é irrisório quando a gente fala das principais redações que a gente tem no Brasil. Se a gente não tem, assim como todas as empresas, né? A gente tem alguns dados, eu não tenho os dados do jornalismo, mas das empresas como um todo, a gente tem algumas informações e muito provavelmente se replica também nas redações brasileiras, a julgar pelo que vem acontecendo em algumas notícias, como se dão essas notícias, né? A gente sabe que hoje no Brasil, quando a gente fala do nível executivo, apenas 5% dos cargos de liderança nas empresas são ocupados por pessoas negras. E quando a gente fala de mulheres negras, o número é menos de 1%. É muito baixo. A gente está falando das 500 maiores empresas do Brasil e você tem uma população de mulheres negras, né, que é um número apurado, que é pouco mais de 28% da população brasileira. E quando a gente olha para as empresas que não tem isso representado, já é uma grande questão e isso se reflete também em várias outras frentes, né? Aconteceram alguns casos, tem várias pessoas conhecidas e influenciadores digitais que vêm denunciando o formato com que as notícias são feitas, né? Por isso, dando um caso simples, né? Quando você tem uma exposição de um jovem negro que cometeu algum crime ou nem cometeu nada, ele só está sendo acusado por algumas pessoas, o quanto essas pessoas são expostas, inclusive crianças negras, né, com suposições de que fez alguma coisa ou que sofreu alguma coisa, foi violentada. O nível de notícia também que se dá, né, o formato das palavras, né, quando a gente tem um jovem branco que está sendo acusado e um jovem negro, é completamente diferente. O tratamento já que sai ali na mídia, ele já é completamente diferente. Um é um jovem de classe média que está cometendo algumas coisas e o jovem negro é um tráfico. Já começa na nomenclatura que se dá ali nesse processo. Mas esse é um processo muito estrutural, né? Então, a gente está falando aí do nível primeiro educacional, depois do nível ali de contratação desses profissionais, como sendo vistos como profissionais de qualidade para exercer esses cargos, e isso se reflete diretamente na notícia que se dá. Isso não é de agora, né? Isso é histórico. E a gente vê várias, como mídias negras, né? Hoje estão o site Mundo Negro, o Alma Preta,
entre vários outros sites que são especializados nesse tipo de notícia, porque há uma carência gigantesca desse tipo de notícia, bem apurada, bem feita das grandes redações, principalmente que a gente tem no Brasil. Então, assim, falando em resumo aqui, né, há e muito, e é histórico, vem de muito, muito tempo, ainda continua sendo replicado, porque todo dia a gente tem uma notícia nova, né? Todo dia a gente tem uma notícia. Todo dia a gente tem pelo amor de Deus, uma situação nova. Não, eu não completei. É uma notícia nova que não é bem feita, né? Com relação à pauta racial. Aliás, quando a gente correlaciona com notícias de pessoas negras, né? E é isso. Isso é um reflexo diretamente. Isso, eu falando muito do mundo corporativo, que é muito da minha área, a gente lida muito com gestão de crise de algumas empresas. E, normalmente, quem normalmente está gerindo a gestão de crise não são pessoas negras, né? Agora falando da pauta racial especificamente. Outra, normalmente, quando é uma campanha ou algum problema que aconteceu internamente, envolvendo a pauta racial, você não tem nenhuma pessoa nem envolvida na gestão de crise e nem no processo inicial do que deveria ser uma campanha, alguma coisa que gerou essa crise. Então, são várias coisas, né, que a gente tem nesse espaço, e por isso que eu falei que eu acho que se reflete também dentro do jornalismo, porque é uma coisa muito comum a todas as estruturas hoje que a gente tem no ambiente corporativo, né? Então, e aí eu estou falando muito do meu lugar. Então, eu não tenho pessoas negras ou pessoas indígenas lidando no dia a dia, pensando em produtos, pensando na comunicação, pensando minimamente no release que vai sair para a imprensa ou qualquer outra coisa. Por isso que a gente tem tanto problema acontecendo hoje com as empresas. E outras coisas que acontecem nem são divulgadas, mas tem casos diários, né? Agora eu estou falando de empresa diretamente, diários de vários problemas, de pequeno, médio e de porte gigantesco, quando a gente está falando das bigs, né? Que viram casos midiáticos, e aí tem essa gestão de crise muito maior. Mas é diário. Eu não tenho tanta informação dentro do jornalismo, mas imagino que se reflita, que é um reflexo, né, do que a gente tem no mundo corporativo como um todo. Olga, você começou nossa conversa dizendo que falta capacidade de escuta para transformar. E de que forma todas essas questões que a gente está trazendo aqui, falando da população negra, falando das mulheres, falando das trans, falando das pessoas vivendo com HIV e AIDS, falando das pessoas que não têm tanto acesso e tanto poder de fala, né? De que forma essa escuta pode ser aumentada para que a gente possa transformar? Porque nós estamos precisando falar um pouquinho das ideias para o futuro. Então, um dos nossos desafios talvez seja aumentar a escuta, tá certo? Acho que esse é um grande desafio. Mas, para que a gente aumente a escuta, todas essas populações que a gente está trazendo aqui, conversando aqui, todas essas exclusões que a gente está conversando aqui nesse nosso encontro, também não precisam, de alguma forma, ter mais condições e ter mais, talvez, instrumentos, e ter mais profissionalismo na sua fala, para que seja absorvida essa fala? Sim, eu acho que você traz um ponto super importante. Acho que tem uma resposta para que a inclusão, não só a diversidade, mas a inclusão se materialize em todos os espaços sociais. Eu vou falar uma coisa que vai soar meio... Você precisa monetizar. Você precisa fazer com que instituições sejam penalizadas pela ausência de escuta. Quando você tem o ISD, né, como um selo que agora está se transformando numa peça de marketing, mas depois isso vai ser depurado, como a gente viu lá atrás, quando começamos a falar sobre sustentabilidade, é necessário criar mecanismos, não vou dizer só punitivos, mas mecanismos de promoção, de recompensa para as iniciativas, porque, inevitavelmente, a gente vive movido à punição e recompensa. Então, você precisa de educação, você precisa de mecanismos de punição e recompensa que sejam socialmente reconhecidos, como selos, por exemplo. Né? Há empresas que ganharam visibilidade e respeitabilidade a partir de políticas de proteção ambiental, por exemplo. Então, eu vejo que você precisa ter mecanismos vamos dizer, de aplaudir e de punir, e que isso seja, de alguma maneira, monetizado.
né? Também eu vejo que não adianta você criar só comitês nas organizações para debater e fazer processos em que todos sejam ouvidos. Você precisa criar mecanismos de formação das pessoas, porque, historicamente, esses grupos minorizados, eles tiveram acesso discriminado dentro de instituições que, às vezes, eu vejo, por exemplo, tem empresa que já aboliu o inglês na seleção. E aí ela traz o inglês para a formação daquela pessoa, porque há uma barreira econômica que não permite que jovens da periferia, com talento e tudo isso, eles não tiveram acesso. E aí você não pode criar mais uma barreira. Então você cria uma política de diversidade, mas não uma política inclusiva, porque você faz uma cota e aquelas pessoas elas não conseguem crescer dentro do sistema. Então, o que eu estou observando você tem acesso pela base e você não chega no topo, porque você não tem processos que levem essas pessoas para o topo. E também eu tenho uma certa desconfiança de políticas que são totêmicas, elas querem só preencher cotas. E, na verdade, para criar um discurso estatístico, quando, na realidade, essas pessoas não estão sendo incluídas. Elas não são chamadas para dançar. Elas vêm para dentro, elas compõem o quadro numérico, mas elas não passam pelo processo de crescimento. E eu vejo isso nas empresas, eu vejo isso indiscriminadamente. E vejo isso em todos os ambientes. Eu vejo isso na política. Eu vejo isso com mulheres, e a gente que tem contato com mulheres na política, senadoras, se queixam porque elas não são ouvidas, tem que gritar dentro de uma reunião que tem homens, a grande maioria, e elas não são ouvidas. Então, tem um exercício aí de exclusão pela ausência de educação e pela ausência de processos, desculpa falar, punitivos e recompensatórios, para que as instituições, as empresas, elas não só recebam, mas elas de fato levem, porque também, olha, vou falar uma coisa, Roseli, então você vai me desculpar, você ficar preenchendo para ter números, isso é camuflar uma realidade, porque você vai esconder, de fato, uma discriminação subentendida, implícita. Então, você precisa criar mecanismos realmente de ascensão das pessoas, de formação e de ascensão, e não só de trazer para dentro. Não são números, não são números que vão fazer a diferença. É realmente incluir. É realmente transformar. Isso, você cria comitês, por exemplo, que não são ouvidos, mas aí você apresenta dentro do organograma que tem o Comitê da Diversidade. Mas e aí? De que maneira, né, as políticas, as ações, as recomendações são implementadas, ou estão lá apenas totemicamente, apenas para poder compor um discurso marqueteiro. Então, Então concorda com essa análise que a Olga acabou de fazer para a gente, acabou de trazer para a gente? Concordo, mas eu tenho até outras coisas para falar com relação a isso. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu entendo a sua crítica, Olga, mas eu queria dizer o seguinte: eu acho que a questão da exclusão no Brasil é tão presente, que pelo menos você começa a tentar trazer as vozes. Né? Mas a gente está olhando para o futuro, eu estou dizendo nós fizemos isso, mas isso é pouco. Para frente a gente precisa. Para frente precisa caminhar, a transformação precisa ser real. Não precisa existir um George Floyd a cada não, todo dia. Não precisa. Infelizmente, não é a cada 2 anos, a cada semana que acontece no Brasil. A cada dia. A cada dia que acontece no Brasil. Então, eu estou olhando ao futuro. Que bom que vieram as cotas, que bom que... É pouco. Agora, e não vai ser implementado porque você não tem um processo fiscalizatório e de recompensa para isso. Não tem. Se você for perguntar na política
que tem lá a cota de 30% de mulheres para... E como é que isso na prática acontece? Nada, você coloca laranjas, pessoas de aluguel para poder cumprir cota. Então, tem que ter um mecanismo que impeça que isso seja perfunctório, que isso seja apenas uma estamparia. É essa a minha questão central. Tom, suas considerações. Você ia falar, você já queria ter trazido aqui uma palavra. Não, é que a gente se empolgou. Não, é porque é muito da minha área isso, né? E tanto da área de recursos humanos como um todo, como as empresas têm pensado, esse lugar das cotas, das políticas, né, de implementação, entre outras coisas mais. Olga, eu concordo, e só, não é nem acrescentando, né, mas é um comentário que eu acho que é uma coisa e outra, como a Luana Genot, que também é diretora aqui, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. As cotas são necessárias, os grupos, né, relacionados à pauta racial, à pauta de gênero, grupos LGBTQIA+, são super necessários, e é necessário também que existam as políticas, né, ao mesmo tempo. Só para a gente não cair no... Porque, assim, algumas pessoas que estão no mercado, que hoje têm o domínio da caneta, né, que tem esse poder da caneta, elas adoram ouvir, às vezes, que esse lugar não é tão satisfatório. Ou elas não fazem, ou estão fazendo pouco e preferem fazer nada porque elas não são nem criticadas. Porque, normalmente, quem é criticado é quem está fazendo um pouco mais e dá um vacilo. tem um pouco disso também no ambiente corporativo. E que faz parte. Mas se as lideranças quiserem fazer de verdade, elas vão pegar aquilo ali e vão transformar numa coisa positiva. E é o que as grandes empresas que são mais dispostas têm feito, e eu tenho acompanhado algumas, né? A gente tem aqui no IDBR um selo, que se chama selo Sim à Igualdade Racial. Vocês vão ver eu falando muito sobre isso, né? Que a gente martela muito sobre isso, que basicamente é uma jornada antirracista para as empresas. É um acompanhamento, né? Um selo, olha, você fez... A gente não está medindo se a empresa é mais ou menos racista que uma outra, ou não é isso. É uma jornada antirracista. Como é que se mensura isso? Se a empresa é mais ou menos racista? Não. A gente não mensura isso. Não porque mensura. A gente não teria, nem tem como mensurar, né? Porque são tantas as coisas, a gente tem tanta diferença entre empresas de vários portes diferentes, né? Então, se eu pudesse citar aqui do selo que tem, né? As empresas que estão no nosso selo, a gente tem Disney, Coca-Cola e tal, e a gente tem 3 níveis de selo. Que o primeiro nível é de compromisso, depois de engajamento e depois de influência. Não tem nenhuma empresa influência ainda, mas o nível de compromisso é quando as empresas se comprometem a iniciar ou a dar sequência nos seus processos internos e externos, também voltado à temática racial, né? Entre várias outras coisas, mas em resumo é isso. Então, as empresas se comprometem a iniciar esse processo. E quando a gente fala dessa jornada, que é de pelo menos 1 ano, em média, então a gente está falando de sensibilização, treinamentos, media training com lideranças, porque é isso, acaba que não é porque a gente fala em um espaço público ou coloca isso na mídia que essas lideranças elas vão sair amanhã das empresas, não vão sair. Então é importante que elas estejam minimamente letradas na temática também, porque isso multiplica e impacta também outras lideranças. E é isso. Então, quando a gente está falando dessas políticas, né, a gente está falando de metas, métricas, prazo e, principalmente, o que a gente mais traz aqui é investimento. A gente não consegue colocar avião no alto com asa quebrada, né? Então, para falar de pauta, diversidade e inclusão, principalmente da pauta racial aqui no Brasil, tem que ter investimento. E é a pauta onde tem menos investimento, onde as pessoas só falam da pauta racial, seja nas corporações, seja nas redações de jornais, apenas em novembro. Né? Isso é um grande problema. A gente tem que falar da pauta racial, que é uma grande doença que a gente tem no Brasil, que é o racismo, e tem que ser falado todo santo dia. Porque George Floyd a gente tem todo dia nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, acontece todo dia isso, né? Então é uma temática que deve ser falada todo dia. Mas com relação a isso, ó, você comentou sobre punição e recompensa, já tem alguns mecanismos no mercado, né? A gente só precisa de cada vez mais pessoas aliadas nesse processo, que entendam de verdade que isso é necessário, né? Para a gente conseguir melhorar essas políticas, porque algumas legislações não são bem implementadas, tipo a política dos 30% das mulheres, né, no Congresso. É uma iniciativa muito boa, mas não tem segurança nenhuma, né? Para a gente implementar isso da melhor forma possível, fica uma coisa realmente fakeada, o que é muito ruim. Mas volto a dizer, eu acho que é uma coisa e outra, né? Como é que a gente consegue implementar melhor esses 30% lá? Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem hoje e é o principal lugar de denúncia que a gente tem que fazer também. Uma curiosidade também que eu queria comentar, alguns funcionários de empresas, eles comemoram muito quando a empresa tem uma crise institucional.
porque é quando esses grupos são ouvidos. É impressionante. É batata. Que é o espaço onde essas pessoas têm de fala, é quando a empresa é exposta de alguma forma muito negativa, que esbarre diretamente no faturamento. Ou, quando a gente fala até da pauta de ESG, que a gente sabe que teve uma mudança, inclusive, né, no mercado, que antigamente você olhava principalmente os resultados financeiros que a empresa tinha. Hoje a gente olha direto, muitos, né, investidores olham primeiramente ali a pauta da credibilidade que essa empresa tem no mercado e esbarra diretamente ESG. Então, tem uma mobilização um pouco diferente agora no mercado com relação a isso. É um grande desafio. E aí, tratando novamente da pauta racial, quando a gente fala de ESG, são pouquíssimas coisas que abordam isso, só dentro do ambiente social. Então, quando a gente fala do ambiental, fala de racismo ambiental, quase ninguém cita isso. Quando a gente fala no ambiente social, fica muito no lugar de tratar da pobreza apenas, e as pessoas acreditam ainda que você lidar diretamente com a pobreza, e que inclusive é muito romantizada e muitas vezes, você está lidando diretamente com a pauta racial, e não é isso, né? Então, é outro desafio dentro da pauta de ESG, falar dentro do social, e dentro do ambiente de governança, é um dos principais desafios. Como é que a gente consegue colocar lideranças, né, pessoas negras, indígenas ali, por exemplo, em cargos ali de conselhos e tal? Esse é um dos principais desafios, porque é basicamente inexistente, é o menor número que a gente tem participação dentro das corporações, que são cargos importantíssimos que realmente conseguem implementar e colocar essas políticas que você falou, Olga, que tão importantes, né? Então, tem tanta coisa que eu poderia falar sobre isso, que é muito do que eu faço no dia a dia, né? E são os desafios das empresas. Aí tem vários níveis de empresas. Empresas que querem fazer, mas não tem... lideranças que querem fazer, mas não tem apoio dos acionistas. Tem muitos funcionários e grupos, né, voltados às temáticas, seja racial, seja de gênero, tantos outros, que não tem apoio da liderança. Tem empresas que querem fazer, mas diz que não tem dinheiro. Então, são vários níveis diferentes, vários desafios diferentes no dia a dia, né? A gente está lidando com isso há um bom tempo, assim. Mas basicamente, não sei se eu respondi ou se eu implementei alguma coisa aqui. Você respondeu porque você trouxe outros conceitos. 200 novos gritos, Festival de Ideias para o Futuro do Brasil. A mesa anterior à nossa fala um pouquinho sobre distribuição de renda mais justa e inclusão. A gente inclui primeiro ou a gente distribui renda primeiro, Olga? Ou a gente faz as duas coisas juntas? Eu não vejo como separar. Uma coisa e outra, né? Aquela história dos anos 70, dos anos 80, vamos crescer o bolo, depois vamos repartir. Não, enquanto o bolo cresce, a gente vai repartindo. Né? E aí faz com que o bolo cresça mais. Não é isso? Exatamente. Não existe um fermento, porque senão o bolo vai crescer e vai sempre para. Não acredito nisso. E eu quero observar também um outro ponto que. O processo nosso, embora venha andando, né, nas organizações, nas instituições, ele é muito na retaguarda do chamado dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, o Tom mencionou duas empresas que têm o selo dele, são empresas multinacionais, né? Então, são a consciência e o impulso, ele está vindo de fora e está vindo de todos os lados, né? Quando a gente vê essa perda de credibilidade de imagem do Brasil no exterior, afetando investimentos e negócios, isso também é o que eu chamo de monetização, precificação da exclusão, né? Porque, de fato, tem um capital especulativo que vai sempre se aproveitar de todas as situações, mas também existem grupos hoje de negócios no mundo que têm critérios forçados pelos seus investidores, pelos seus acionistas minoritários, a trabalhar, a colocar dinheiro, investir capital em negócios que tenham compromisso social, de governança e de inclusão, né, de políticas de diversidade. Então, eu acho que sem querer ser cínica e não desacreditando a alma humana, eu acho que a pressão virá pelo capital. A pressão vem pelo investimento. Por mais que a gente... e acho que é super importante toda a mobilização e todo o debate, mas nós sabemos que no final das contas, as decisões vão ser tomadas e a adoção do ESG já está demonstrando isso, nós vamos perder investimento se a gente não fizer uma política correta.
Então, é o pragmatismo do mundo dos negócios. E vai ser esse pragmatismo que eu acho que, de alguma maneira, ele vai se espalhar em outras instituições. Porque começa a ficar feio, começa a ficar... Fica mal na fita. Mas é exatamente isso. Olha, fica mal na fita. Fica mal na fita, você vê hoje pessoa fumando no filme, né? Quer dizer, coisa mais antiga. Isso vira uma coisa antiga. Né? Discriminar, excluir, vai ficar uma coisa antiga. Não, exatamente. Eu concordo super com esse lugar do investimento, da monetização, que é um pouco do que eu falei, né? A gente fala muito sobre isso, né? Pelo amor ou pela dor, mas que venha. E a gente sabe que várias das políticas, né, com relação à pauta de diversidade e inclusão, elas vêm de fora, ou por conta de algumas coisas que acontecem que estão diretamente interligadas com valores, né, nas empresas. E quem mais está preocupado com isso são as multinacionais. Eu acho que o nosso grande objetivo aqui, eu comentei, né, sobre os níveis, né, compromisso, engajamento e influência, se você pega uma grande rede de supermercado, seja ela qual for aqui no Brasil, olha o que essa empresa tem de poder ali, de influência, com tantas outras de médio porte e de grande porte também, que são seus fornecedores e todos os stakeholders ali que não estão em volta dessa empresa. Um dos nossos objetivos hoje é como é que essas empresas são gigantes, elas conseguem multiplicar esse tipo de informação e conseguem influenciar de tal forma que isso já aconteceu com uma empresa parceira nossa. Você chega numa mesa de negociação, se você não tem um programa implementado, voltado à temática racial, eles não negociam com você. Então, eu quero fornecer para aquela empresa, eu tenho que fazer alguma coisa, seja ele o mínimo que for. E aí é legal dizer que, vindo para esse lugar financeiro, do lugar da obrigação, eu acabo convencendo várias pessoas no meio do caminho de que aquilo é bom. Vou dar um exemplo. Quando algumas empresas, isso há um tempo atrás, que a gente vai montar um grupo de afinidade sobre algum assunto específico, normalmente a gente tem um engajamento baixo ou das mesmas pessoas que sempre falaram dessa temática interessadas naquele grupo para participar. Mas quando a gente consegue fazer um treinamento que seja obrigatório, seja quando esse funcionário entra na empresa ali, ele já tem um treinamento voltado à pauta de gênero, à pauta racial e tantas outras, a gente tem um quórum muito maior para esse grupo de afinidade. Já teve empresas que nós fizemos treinamentos obrigatórios que pessoas que não estavam naquela bolha ali voltadas à temática racial fizeram, e elas entenderam por que a gente está falando tanto de pauta racial hoje. Qual a importância disso, que não é uma pauta de assistencialismo, é uma pauta de impacto dentro da empresa. Qual a importância histórica também? Por que a gente tem tantas pessoas no Congresso hoje que são negras? Por que a gente tem uma representatividade tão baixa? E a gente vai explicando os pormenores, o que é eugenia no Brasil, o processo do racismo estrutural e tantas outras coisas. A gente consegue, por uma via obrigatória, convencer pessoas que não estavam nessa bolha a começarem a trabalhar para isso também. É um processo, eu digo sempre que a gente não está andando aqui a passos de formiga, né? São passos gigantes, mas o caminho é tão longo. A gente tem que capinar tanta coisa, principalmente com relação à pauta racial. A gente está dando passos gigantes. Porém, é uma caminhada longa pra caramba, né? Como a gente está discutindo aqui Festival de Ideias para o futuro do nosso Brasil, a gente está chegando mais para o final da nossa conversa. Olga, o seu sonho para o Brasil nesse século XXI, hein? Ou os seus sonhos? Que a gente não precise assistir cenas de violência contra pessoas pela sua etnia, pela sua religião, pelo seu gênero. Esse é o meu sonho. O meu sonho é que eu possa entrar num aeroporto, num espaço público qualquer, e a convivência ser natural com todos. Você me perguntou como é que é o Aikido em relação a isso. O Aikido é exatamente isso, é a arte da harmonia, né? É a arte da aceitação e não da negação do outro. Mas eu só consigo fazer isso, Roseli, se eu também tiver uma prática permanente de autoconsciência, né? Porque senão fica a apontação de dedo sempre para o outro. E eu gosto de uma fala dos tibetanos que é: a educação se dá pelas costas. Cada um de nós é um vetor de transformação. No nosso microcosmos, no nosso universo social, nas nossas relações. E isso pode criar, vamos dizer, pode se espalhar também de uma forma. Eu acho que
o indivíduo não pode prescindir do seu papel como ente transformador, junto com as instituições, com as sociedades, com os governos, mas também tem o papel individual, que eu acho que a gente não pode abrir mão. Tom Mendes, o seu sonho ou os seus sonhos para o nosso Brasil no século XXI? Tenho vários. Tenho sonhos de curto prazo para esse ano de 2022. E aí vocês imaginam quais são. Tenho de médio e longo prazo. Mas se eu fosse resumir em um sonho, assim, isso tem muito a ver com a minha vivência, né? Que a cor da pele, os traços físicos, o lugar onde você nasceu, toda a tua história não te impeçam, né? Isso estou falando de todo mundo, não te impeçam de seguir adiante ou você seja impedido de alguma coisa aqui no Brasil e qualquer parte do mundo. É um sonho distante. Esse é um sonho... Eu nem falo do futuro, né? Mas que é isso? Que é futuro também, né? Mas esse, acho que se eu fosse falar de um sonho mais longo prazo, seria isso. Onde quem você é não te impeça de seguir em frente. Que você tenha liberdade, seja quem você quer ser e você não seja impedido de nada por conta de quem você é, né? Na sua realidade, na sua essência, né? Acho que para mim isso é um grande sonho e é um desafio gigantesco também. Sem dúvida. E se você me permite, Roseli, um sonho meu de curtíssimo prazo é um Brasil sem fome. Sem dúvida. Essa para mim, é a urgência que se impõe da segurança alimentar. Precisamos estar vivos para construir esse país. E muita gente hoje não tem o que comer. 33 milhões de pessoas. A situação está complexa. Um dos meus sonhos é que mais vozes possam ser ouvidas para que a transformação aconteça já. Nós precisamos que a transformação aconteça já, em outubro, para que a gente tenha mais perspectiva na próxima década, enfim, nas outras décadas. Prazer conhecer você, Olga Curado. Muito prazer conhecer você, Tom Mendes. Foi um prazer também, Simval. Obrigada pelo convite. Um abraço a todos. Obrigada a vocês todos. Boa noite. Obrigado, Olga. Prazer, Olga. Prazer, Roseli. Prazer, Tom. Obrigada.